Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de 7 alimentos para você limpar suas artérias. Quando eu falo em limpar, quer dizer que eu vou falar de alimentos que promovem a saúde das suas artérias e ajudam a evitar o temido processo da aterosclerose, que é o entupimento das nossas artérias. Esses alimentos são indispensáveis na vida de quem tem o colesterol elevado, por exemplo, ou de uma pessoa que apresenta fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, se você é diabético, hipertenso, tabagista, obeso, e claro, se você tem o colesterol alto, você precisa colocar esses 7 alimentos na sua vida. Esses superalimentos são capazes de fazer a limpeza das suas artérias, deixando a passagem de sangue mais fluida, melhorando a sua saúde cardiovascular. Então vem comigo para saber quais são os 7 alimentos que limpam as suas artérias. E sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre alimentos que vão te ajudar a limpar suas artérias, diminuir os níveis elevados do colesterol, diminuindo assim o risco de infarto, derrame, de ter outras doenças relacionadas ao seu coração e às suas artérias. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos novos toda semana, assuntos relacionados à saúde do nosso órgão mais nobre, que é o nosso coração. Não tem assunto mais importante na internet. E não se esquece depois de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quando você compartilha, o nosso canal cresce e você ajuda outra pessoa a viver melhor. Bom, quando eu falo em alimentos que limpam a artéria, eu quero dizer que esses superalimentos são capazes de ajudar você a diminuir o risco de formação de placas ateroscleróticas. Uma dieta saudável é fundamental para esse processo. Não é à toa que no meu consultório eu oriento o paciente a iniciar uma mudança ali radical no estilo de vida. Então, se você tem o colesterol elevado, se você é hipertenso, se você é obeso, diabético, a primeira coisa que você tem que mudar na vida é mudar a tua dieta. É lógico que em casos mais graves pode ser iniciado ali uma medicação logo na primeira consulta. Mas lembrando também que tem casos em que primeiro a gente faz apenas uma mudança na alimentação e no estilo de vida do paciente. De qualquer forma, independente de medicação ou não, a gente inclui esses 7 alimentos que são capazes de evitar o acúmulo de gordura ali nas nossas artérias. Existem pessoas que só por terem na família, um histórico ali de doença cardiovascular, já tem uma tendência a ter mais aterosclerose, mais entupimento. A questão genética ela é muito forte. Só que se você tem, além da genética, o colesterol elevado, se você é diabético, obeso, tabagista, sedentário, você tem mais chance também de ter placas de gordura nas artérias. O processo da aterosclerose, que eu já falei aqui algumas vezes, é quando as artérias elas se estreitam, elas se endurecem, porque fica acumulando ali placa de gordura, placa de colesterol, cálcio, outras substâncias ali nas paredes internas das artérias. Essas placas podem obstruir o sangue e prejudicar o suprimento de oxigênio e nutrientes para os nossos órgãos, para os nossos tecidos. E aí o que acontece? Você pode ter doença arterial coronariana, infartar, sofrer um derrame, prejudicar os seus rins e por aí vai. A aterosclerose é um processo que leva tempo para acontecer. Décadas, Então, se você tem o colesterol elevado, a pressão descontrolada, o diabetes descompensado, você tem chance de evitar tudo isso mudando o teu estilo de vida, com a melhora da alimentação, intensificando a questão do exercício físico que eu canso de falar e, em alguns casos, aí, o uso de medicamentos. Mas e aí, doutor, quais são os 7 alimentos que limpam as artérias? Vamos ao que interessa, pessoal. Primeiro alimento são os peixes gordos. Então, os peixes como a sardinha, o atum, o salmão, são riquíssimos em ácidos graxos ômega 3. O ômega 3 é um excelente antioxidante, um excelente anti-inflamatório, ou seja, ajuda a reduzir a inflamação ali do vaso e melhora a saúde do seu coração. Você pode também encontrar ômega 3 nas linhaças,
é uma fonte importante de ômega 3, principalmente para quem é vegetariano. O ômega 3, particularmente o EPA, pode reduzir os níveis de triglicéridos no sangue. Pode também ajudar a elevar o HDL colesterol, que é o colesterol bom. Então acrescente na sua dieta esses peixes. Eles vão ajudar a manter as suas artérias mais limpas e mais saudáveis. É importante, sempre que possível, você conversar ali com uma boa nutricionista para saber qual é a porção ideal de peixe para você ingerir ao longo da semana. Olha aí, pessoal, quanta informação de qualidade. E falando sobre informação de qualidade, eu gostaria de compartilhar com vocês um site que eu indico bastante aqui para os meus pacientes, que é o site Sempre Cuidando. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O Sempre Cuidando é o programa de suporte e cuidado ao paciente da Servier do Brasil, que tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde para ajudar você a diminuir os riscos cardiovasculares. Então, seja nas redes sociais ou no próprio site, você encontra conteúdo de qualidade sobre hipertensão, diabetes, angina e você encontra em diferentes formatos. Tem post em rede social, videocast, podcast. O Sempre Cuidando, pessoal, ainda oferece um canal de suporte ao paciente 24 horas por dia, lembretes via SMS para manutenção do seu tratamento e melhores condições ao adquirir medicamentos que são contemplados no programa. Lógico, né, pessoal? Sempre com a prescrição do teu médico. Mas vale a pena você conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos lá, segundo alimento é o alho. Eu adoro alho, né, pessoal? Eu, por mim, pode colocar alho em tudo que é comida salgada. Melhor ainda é que esse alimento traz inúmeros benefícios para o nosso corpo. Quem aí coloca alho em toda comida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas a alicina presente no alho é um composto orgânico sulfurado. Ele pode ser encontrado também nas cebolas, nas cebolinhas. Ele que dá aquele aroma característico ali do alho. Esse superalimento tem propriedades antibacterianas, antifúngicas, tem propriedades antioxidantes. Então combate os danos causados ali pelos radicais livres, ajuda na prevenção de doenças inflamatórias crônicas como a artrite. Claro, é muito benéfico para o coração e para as nossas artérias. Ela ajuda inclusive a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol. Sabia disso? E para quem não gosta do sabor do alho na comida, né, ou numa salada, existem as cápsulas ali de alho, né? Eu sou contra isso aí, eu prefiro colocar logo na comida. Mas conversa com o teu cardiologista antes de iniciar qualquer coisa aí, tá? Falando em cardiologista, você sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, toda essa região, pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba. Tá bom, pessoal? Vamos lá, terceiro alimento, o azeite de oliva extra virgem. Aqui vai uma orientação mais que importante. Leia ali sempre o rótulo do produto. Tem gente que compra, por exemplo, óleo misturado com azeite, achando que está fazendo a melhor escolha. Nesse caso, para ajudar a limpar suas artérias, abaixar o LDL colesterol, você precisa escolher bem o teu azeite. E tem que ser o azeite que está escrito lá, azeite extra virgem. Esse sim é extremamente benéfico para a tua saúde. É uma opção saudável para cozinhar em baixas temperaturas, serve para temperar os alimentos. Ele é ótimo porque tem ácidos graxos monoinsaturados e tem propriedades antioxidantes. O azeite de oliva extra virgem, ele costuma ser mais caro porque ele é feito de azeitonas sem a adição de óleos ou solventes químicos. Eles prensam a frio ali a azeitona. É um processo mecânico sem usar calor excessivo, sem usar ali substâncias químicas. Fora o sabor, né, pessoal? O sabor e o cheiro ali de tudo que você coloca azeite, ele fica uma delícia. Outra coisa importante para você notar é quando for comprar o seu azeite, é na acidez. Então, o bom azeite ele tem baixa acidez, ele tem que ser menor do que 0,8%, idealmente melhor do que 0,5%. Quando a acidez está entre 0,8% e 2%, ele vai estar escrito azeite virgem e não o extra virgem. Então, fica atento aí. Vamos lá? Quarto alimento é a aveia. Claro que esse alimento também não podia faltar nesse vídeo. A aveia é fonte de fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol, ajuda então a limpar suas artérias. É como se a gordura ou o colesterol ele ficasse ligado a ela e fossem levados embora aí do seu corpo. Ele ajuda também a reduzir os níveis de açúcar no sangue, outro fator que contribui
né, na redução da aterosclerose. Esse alimento, além de ajudar a reduzir o risco cardiovascular, ele também te ajuda na saciedade, ele tem vários nutrientes, ajuda também no bom funcionamento do seu intestino. E o melhor é que dá para você usar de várias maneiras. Então você pode comer com mamão pela manhã, você pode fazer uma panqueca ali com banana e aveia sem açúcar, dá para fazer mingau, panqueca salgada, aí vai da sua imaginação. É nutritivo e é uma delícia, pessoal. E aí vai uma dica muito importante quando a gente fala de saúde do coração. Prefira o farelo de aveia. O farelo de aveia ele é superior à farinha, porque o farelo possui mais fibras solúveis, principalmente as beta-glucanas, que têm mais efeito na redução do colesterol ruim. Mas vamos seguindo. Quinto alimento, as castanhas. Então as castanhas, principalmente as nozes, as amêndoas, possuem ômega 3, são ótimas fontes então de gorduras saudáveis. Eles possuem fibras e vitaminas que ajudam a proteger e limpar suas artérias e reduzir o risco de doença do coração. Além disso, as nozes também são positivas para o intestino porque elas afetam positivamente as bactérias ali do intestino. Então elas contribuem com a nossa microbiota, facilitando a digestão e o bom funcionamento do seu sistema digestivo. Cuidado só com a quantidade que você vai ingerir porque ele tem bastante caloria. Sempre que possível, siga então as orientações da sua nutricionista e lembra, pessoal, tudo com moderação. A moderação é a chave do sucesso. Sexto alimento, as leguminosas. Aqui está um grupo de superalimentos que eu posso incluir o feijão, que faz parte da refeição da maioria dos brasileiros. A gente tem também as lentilhas, as ervilhas. Elas são ricas em fibras solúveis que ajudam a reduzir o colesterol ruim, previne o acúmulo então de placas nas artérias. Além disso, esses grãos eles possuem proteína magra. Você pode substituir então parte ali de fonte de proteína animal por feijão ou outra leguminosa. Ele é rico em potássio e magnésio, que é essencial para a saúde do coração e ajuda até a reduzir a pressão arterial. Então vamos parar com essa questão, com essa bobagem de que arroz com feijão no almoço engorda. O que engorda é você comer bobagem, é comer excesso de comida. O bom arroz com feijão na quantidade certa é uma das melhores refeições que tem no mundo. Quem não concorda, né? Um arrozinho gostosinho, temperadinho com feijão é uma delícia e é extremamente saudável. Mas vamos então para o último superalimento que vai te ajudar a limpar suas artérias, que são as frutas e os vegetais. As frutas e os vegetais possuem muitos antioxidantes, vitaminas variadas, muitas fontes de fibra. As fibras vão ajudar a diminuir o colesterol ruim e controlar o diabetes. Os antioxidantes vão te manter desinflamado. Os minerais vão ajudar no controle da pressão arterial. Você quer benefício maior do que isso? Então não fica com medo de comer ali as frutas. Você só precisa comer com moderação. Lembrando, pessoal, que uma dieta saudável ele deve ser equilibrada e variada. E além disso tudo que eu falei, mantenha-se sempre no peso saudável ali para o teu biotipo. Faz exercício físico regularmente. Evita de fumar, né, pessoal? Evita de ficar se estressando aí com tudo. Tudo isso vai te ajudar a manter suas artérias bem sadias e limpas e o teu coração em boa forma. É muito importante não deixar também, lógico, de visitar o seu cardiologista com regularidade. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, depois compartilha com um amigo, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, no teu Instagram. Inclusive, o meu Instagram é o dr.iano. Se você estiver fazendo uma comida ali saborosa ou se você estiver se exercitando, me marca lá que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.